dia chegando aqui para você com mais um episódio onde vamos conversar a respeito do fichamento. Mas, na verdade, nesse terceiro episódio, nós não vamos trazer mais exemplos de fichamentos, mas sim diferentes formas de organizarmos as informações, em categorizarmos essas informações e, com isso, facilitar nossa interpretação. Imagine você que o seu desafio é uma entrevista, mas nessa entrevista você vai precisar entrar em contato aí, coletar as informações de mais de 2.000 pessoas. É bastante, não é? Como você vai fazer para registrar as respostas dessas pessoas, porque são muitas informações, e depois agrupá-las para que você possa ter as evidências, a conclusão de tudo aquilo que você investigou? Imagine vocês todas as pesquisas que são feitas e que envolvem uma estimativa para o Brasil todo. Tudo isso precisa de uma grande organização. Os fichamentos são formas de organização de informações de um texto, como eu já disse para vocês, um fichamento científico de um ser vivo. Então agora nós vamos olhar para as informações em diferentes suportes e como devemos interpretá-las. Para isso, a Pro vai compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês possam ver aí os exemplos que eu vou trazer e juntinhos vamos explorá-los. Combinado? Então, vem comigo! Então, olha só, chegamos aqui. E eu tenho, já para começarmos, um desafio. Será que vocês conseguem me ajudar a resolver esse problema? Na verdade, é um problema que Marcos está enfrentando, porque ele está pesquisando algumas diferenças entre os biomas. E a primeira imagem que ele está analisando é um mapa. Só que aí, quando ele olhou para esse mapa, ele ficou com algumas dúvidas. Será que nós conseguimos ajudá-lo? Ele analisou esse mapa e ele viu uma setinha aqui, ó, que ele não tem muita certeza do que quer dizer. E ele viu aqui embaixo uma barra que está marcando aqui um total de 2.250 quilômetros. E aqui ele tem uma legenda. Essa parte da legenda ficou um pouquinho mais fácil, porque ele está olhando as cores e está identificando o nome do bioma. Então, é um pouco mais fácil, não é mesmo? E as outras partes? O que será que elas querem dizer? E, além disso, por que que essa região aqui, por exemplo, é o bioma amazônico e ela está delimitada por essa parte aqui, ó? Por que que o bioma amazônico não pode vir desde essa parte aqui de cima? Vamos fazer outra setinha aqui. Por que que o bioma amazônico não pode pegar daqui e pegar também essa parte azul aqui embaixo? Ou dessa parte aqui até esse amarelo? Por que será que essas áreas são delimitadas dessa forma? Vamos pensar um pouquinho? Então, eu vou colocar um relógio aqui na tela e eu já volto.
Pronto, tempo esgotado. Agora que você pensou nessas características, você tem um registro que depois o seu professor, a sua professora, vai organizar para que vocês possam compartilhar e discutir as observações de vocês. É importante nós analisarmos de que maneira essas informações elas foram estudadas, agrupadas e possibilitou que na composição deste mapa, por exemplo, nós tivéssemos a demarcação dos biomas, como está sendo apresentado aí para vocês. Mas temos também outra situação que eu vou precisar da ajuda de vocês. Outra forma de organizarmos tudo isso é com o uso de tabelas. Então, mais uma forma de organização das informações. Vocês já aprenderam os fichamentos, aí agora nós estamos apresentando as tabelas. Nessa tabela aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E nós temos aqui 1 e 2 colunas. Para a quantidade de informações que eu precisava organizar, da pesquisa que eu fiz com uma turma de terceiro ano sobre os materiais escolares, 6 linhas e 2 colunas eram suficientes. Mas vocês podem organizar quantas linhas e quantas colunas forem necessárias. Então, aqui, a Pro consegue agrupar as informações. E aí, visualmente, identifico que 75 lápis é o que nós temos nessa turma de terceiro ano, 45 lápis de cor, 30 canetas, 45 borrachas e 102 cadernos. Eu posso ainda fazer um somatório de todos esses itens para quantificar esses materiais escolares. Posso ainda pensar aqui e olhando para a tabela de maneira muito mais simples, eu consigo olhar para essa tabela e identificar o que está em maior quantidade e o que está em menor quantidade. Imagine você conversar com 100 pessoas. A primeira falou lápis e a 12ª falou lápis. Elas vão ficar em linhas bem distantes uma da outra. Se eu agrupo, eu consigo identificar que 2 pessoas falaram lápis. E a análise da informação, ela fica muito mais fácil de ser realizada. Agora, uma coisa bem importante, eu posso ampliar ainda mais as informações dessa tabela e criar com isso outro recurso visual que favorece a análise das informações. Eu posso, a partir de uma tabela, construir um gráfico. Esse gráfico aqui, que eu estou mostrando, ele é chamado de gráfico de pizza. Muito utilizado quando nós queremos representar a porcentagem de algo. Então, aqui, por exemplo, nós temos 15%. E para saber 15% do que, eu preciso olhar aqui na minha legenda. Então, olha, o amarelo com o amarelo. Eu tenho 15% de borrachas. E o nosso caderno, que é o que está em maior quantidade? Ele representa 35% do total de itens escolares dessa turma de terceiro ano. As canetas, olha só, em menor quantidade aqui, elas representam apenas 10% desse total. Então, aqui vocês conheceram agora um gráfico de pizza que nós podemos utilizar para transformar um dado quantitativo em porcentagem. Olha só que legal.
Se eu não quiser transformar isso tudo em porcentagem, eu posso organizar essas informações em um gráfico de barras ou gráfico de colunas. Esse exemplo de gráfico é utilizado quando nós queremos manter e evidenciar as quantidades. Então, olha só, 75 e aqui embaixo é a coluna do lápis. Olha aqui, lápis 75. A mesma informação que está aqui na minha tabela, ela agora está organizada aqui no formato de um gráfico. Se eu não olho a quantidade, só de olhar o tamanho dessas colunas, eu consigo identificar o que está em menor quantidade e o que está em maior quantidade? Olha aí com atenção. Veja se nessas colunas vocês conseguem identificar o que está em maior e o que está em menor quantidade. Fácil, né? Visualmente já fica bem marcadinho aí para vocês. Então, nós temos essa coluna aqui representando o item de maior quantidade e essa coluna aqui representando o item de menor quantidade. Então, tabelas, gráficos e mapas são importantes fontes de informação. Eles organizam tudo isso. Quando nós delimitamos, por exemplo, que essa região aqui em amarelo é a Caatinga, ela reúne uma quantidade de seres vivos, animais e vegetais, condições climáticas, disponibilidade de recursos naturais que são totalmente diferentes, por exemplo, do que nós encontramos aqui no Pantanal. Então, tudo muda. E essa coleta de informações são essas pesquisas que fazem com que as informações possam ser organizadas e depois compartilhadas conosco de diferentes formas. Então, que tal agora vocês organizarem uma pesquisa onde vocês precisem coletar informações, dados quantitativos, a quantidade de algo, e a partir dessa quantidade organizar as informações em uma tabela e transformar isso depois em um gráfico. Exercitem essa proposta, compartilhem ela com outros colegas para ver se os colegas conseguiram entender o que vocês representaram ali e se o seu gráfico e a sua tabela está informando direitinho o que você acabou de pesquisar. Combinado? Viu só? Então agora vocês já conhecem outras formas de categorizarmos as informações e facilitarmos com isso o nosso estudo. Imaginem vocês se os cientistas, quando começaram a descobrir todos os seres vivos que nós temos hoje no nosso planeta, se eles não tivessem bolado uma estratégia de organizar essas informações, a bagunça que seria, não é mesmo? Então, o agrupamento em peixes, répteis, aves, mamíferos e tantos outros grupos que nós temos, ela também parte de uma organização das informações, de características específicas que favorecem esse estudo. Agora vocês já aprenderam sobre o fichamento, um pouquinho sobre tabela, um pouquinho sobre gráficos. É hora de colocar a mão na massa e exercitar tudo isso. Tchau, tchau! Olá, meus colegas, como vocês estão? A nossa proposta hoje não foi abordar especificamente o fichamento, mas sim estratégias diferenciadas que podem ser utilizadas pelos educandos para a organização das informações. A leitura de tabelas e a leitura de gráficos é um exercício muito importante e significativo para o desenvolvimento de várias competências e habilidades. Então, explore isso com eles. A minha dica é para que revistas, jornais, artigos digitais, a internet fornece vários insumos para esse tipo de trabalho, que eles sejam interpretados,
que eles possam analisar diferentes fontes de informação e a partir disso interpretarem aí o que essas informações ou de que maneira essas informações elas podem ser organizadas. No último episódio, vamos aprofundar um pouquinho mais essas discussões. Eu espero vocês. Tchau, tchau!